que é da blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vamos agora ver o que é que Jesus falou. 22 de Marcos 3. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Chamando a si, disse-lhe por parábola, Jesus disse: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. 26. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo, 28, que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens de toda sorte de blasfêmia com que blasfemares. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque dizia: tem espírito imundo. 31. A blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos, quando Jesus disse no 28, na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, de sorte de todas as blasfemas que blasfemarem. Deus está nos falando que Ele vai nos perdoar de todos os pecados, até se nós falarmos contra Ele. Deixa só. Lá em Mateus 12, o mesmo contexto, Mateus 12, 32, ele diz assim: mas se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Ou seja, todas as blasfêmias que pessoas, infelizmente, quando era do mundo secular, abriram muito minha boca para dizer muitas besteiras, muitas das coisas que nem convém citar, quando não nos orgulhamos e sim nos arrependemos. Mas Cristo falou no 29 de Marcos 3, qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. O que é blasfêmia? É insultar, é rejeitar, é abominar, é desprezar, é tratar com falta de respeito, é um insulto. Mas por que isso se torna um pecado imperdoável? A gente vê todo o contexto, que Jesus fez uma cura, todo esse livro revela isso. Os escribas e os fariseus, movidos por um coração tão duro, irmãos, a Bíblia diz que por Beelzebu, ou seja, pelo príncipe dos demônios, ou seja, ele fez essa cura pelo inimigo. Foi o diabo ali quem operou. Uma prova inequívoca, uma prova infalível ali que Deus tinha agido a sua mão para curar aquele homem, uma clara manifestação do poder de Deus. Mas os religiosos na época, os escribas, os fariseus, aí motivado por uma incredulidade do ponto tão grande de ver aquele milagre e atribuir a Satanás e não a Deus. E por que isso se torna um pecado imperdoável? Conforme nós vemos em João 16, o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se eu nego a existência do Espírito Santo e eu vejo uma obra de Deus, aquilo que é perfeita luz, aquilo que curou, eu atribuo isso ao diabo, mas não somente com as palavras, com o coração, e sustento aquilo, isso se torna imperdoável. Talvez até algumas pessoas, irmãos, com todo respeito, nós amamos os irmãos da Assembleia de Deus ou outros movimentos que têm costumes e doutrinas diferentes, mas às vezes tem algumas coisas que não é uma revelação, não é um revelamento, ou coisas da carne. Às vezes a pessoa vê ali, ou ela não acredita, ou ela desacredita daquilo e pode dizer alguma coisa. E eu já fui questionado muito por isso. Algumas pessoas dizem: pastor, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu não acreditei? O próprio fato da pessoa reconhecer que
que necessita de perdão, reconhecer ali que precisa da palavra, né, de Deus, né, isso, né, já tira ela. Porque os fariseus, Jesus Cristo foi crucificado e eles sustentavam. A Bíblia diz que eles até pagaram os guardas para dizer que foram lá e roubaram o corpo dele. Eles sustentaram essa incredulidade. Então, em poucas palavras, o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Incredulidade no coração. Mas uma incredulidade a tal ponto de ver uma obra, de ser testemunha de uma obra que Deus fez na sua perfeita luz e atribuir isso às trevas, atribuir isso não a Deus, mas ao diabo. Isso se torna um pecado imperdoável.